Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa sexta aula do curso de Introdução à Bíblia. Nas últimas aulas, nós gastamos bastante tempo falando a respeito da inspiração da Bíblia. O porquê ou como Deus decidiu se revelar a nós. Ele fez isso por meio da revelação geral e ele fez isso por meio da revelação especial ou específica, que nós já entendemos ser a pessoa de Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Mas quem é que escolheu esses livros? O porquê eles estão onde estão? E como é que nós garantimos que estes livros realmente foram inspirados por Deus? Porque nós já entendemos que o valor da Bíblia está na inspiração. O fato de Deus ter inspirado os autores e feito com que o produto final fosse exatamente o que o Espírito Santo desejasse que fosse. Mas como é que nós sabemos que estes livros são inspirados? E como é que nós sabemos que outros livros que haviam sido inspirados não estão no meio dessa lista? Quem foi que decidiu que Judas estaria no meio da minha Bíblia, mas não Apocalipse de Pedro? Por que é que a nossa Bíblia tem 66 livros, mas a Bíblia Católica ainda tem outros 7 livros que eu não consigo encontrar na minha? É verdade que Constantino foi aquele cara que juntou a Bíblia e disse: nós precisamos de uma Bíblia, então vamos juntar uns livros para dizer que nós temos um livro sagrado para combater o Alcorão e outras heresias da época? Todas essas perguntas fazem parte do assunto canonicidade da Bíblia. Se a inspiração é aquilo que faz do escrito algo a se dar atenção por carregar a autoridade divina, a canonicidade é o reconhecimento da inspiração nestes escritos. Como é que nós viemos a descobrir que o livro de Daniel ou o livro de Lamentações de Jeremias carregava a autoridade divina neles? Foi necessário que alguém descobrisse, foi necessário que uma comunidade ou um indivíduo olhasse para esses livros e entendesse e reconhecesse que esses livros não são livros comuns, não são como qualquer outra literatura. Então o processo de reconhecimento da autoridade divina nestes livros é chamado de canonicidade. Então a inspiração é aquilo que deu autoridade aos livros bíblicos, mas a canonicidade é o processo pelo qual se reconheceu a autoridade divina em todos os 66 livros. Já já nós vamos ter que entender o porquê que os outros 7 livros na Bíblia Católica não entram naquilo que nós chamamos de cânon bíblico, evangelho ou protestante. A palavra cânon, na verdade, foi primeiramente usada no grego para depois ter sido traduzida para o hebraico, e o seu sentido é muito lógico e simples. A palavra cané em hebraico, cânon no grego, simplesmente significa cana de medir ou vara de medir. Era um pedaço de junco usado para medir, assim como uma fita métrica. Eu não sei se algum dia você comprou tecido, mas quando você vai numa loja de tecido e você pede para a vendedora: moça, e me dá 5 metros de tecido. Ela vai pegar uma régua de medir de 1 metro e ela vai fazer a mesma medida vez após vez em cima do tecido. Porque aquela régua é a regra de venda e compra do metro do tecido. Então, aplicando a ideia da canonicidade bíblica, o cânon é a regra de medir ao qual todos os livros passam para descobrir se eles são inspirados ou não. Então é a medida que nós devemos medir todos os escritos e ensinos para sabermos se esses ensinos carregam ou não a autoridade divina. Paulo, por exemplo, usa a palavra cânon lá em Gálatas 6,16 para falar a respeito da regra que o cristão deveria usar para medir a sua própria vida. Como se a cruz fosse a medida tanto para judeus quanto para gentios e não a circuncisão. Então os que foram salvos por Cristo devem medir a sua vida segundo a cruz de Cristo e não segundo a tradição judaica ou segundo a circuncisão, no caso da discussão que Paulo está tendo com os Gálatas. Para Paulo, então, essa palavra foi simplesmente usada para representar a regra ou o prumo de que todos os cristãos precisavam caminhar igualmente, para que não houvessem outras divisões
dentro dos cristãos que estavam se multiplicando no final do primeiro século. Então talvez havia um líder lá em Roma, ou talvez lá na Judéia, ou talvez em algum lugar em Antioquia, que estava desejando que os cristãos caminhassem de uma certa maneira. Para Paulo não poderia haver outra maneira a não ser a regra a ser medida para todos os cristãos, que era a cruz de Cristo, que aniquilava a necessidade da representação carnal da circuncisão, já que todos morrem em Cristo na cruz e todos ressuscitam com Cristo no seu batismo e em sua ressurreição. Debaixo então dessa regra, todos os cristãos são iguais. Os pais apostólicos ou os cristãos da igreja primitiva nem usavam essa palavra cânon para falar a respeito dos escritos autorizados ou os escritos inspirados por Deus. Na verdade, segundo a história, o primeiro a usar essa palavra foi Atanásio, que era bispo de Alexandria. Somente então no quarto século é que essa palavra estava sendo usada como regra de fé e doutrina para toda a cristandade, querendo dizer que se você é um cristão e você segue os ensinos dos apóstolos de Jesus Cristo, você também deveria se atentar, ou melhor ainda, deveria se atentar somente para os livros que estavam debaixo dessas regras, aqueles que haviam sido reconhecidos como livros de autoridade divina, livros inspirados por Deus. Qualquer outro poderia talvez até ser usado com um peso histórico ou com um peso pastoral, mas de maneira alguma usado doutrinariamente com a mesma autoridade dos ensinos de Paulo ou de João, que eram apóstolos de Jesus Cristo. Mas mesmo que essa palavra só tenha sido usada por Atanásio no quarto século, a ideia de uma coleção de livros inspirados já antecedia o termo cânon. Então nós vamos ver que da igreja primitiva para o segundo século havia-se uma divisão entre a igreja oriental e a igreja ocidental, e essas igrejas, a igreja oriental e a igreja ocidental, como você pode imaginar, tinham alguns problemas de comunicação entre elas. Não tinha correio, não tinha e-mail ou WhatsApp como nós temos hoje em dia. As igrejas precisavam descobrir ou precisavam firmar a ideia de quais são os livros realmente reconhecidos, quais são os livros apostólicos, quais são os livros que vieram da parte de Deus com a mesma autoridade que os livros do Antigo Testamento. E no caso do Antigo Testamento, como é que os judeus escolheram esses livros? Quem é que reconheceu esses livros como sendo o conjunto de livros que os judeus carregam como tendo sido inspirados? Para os cristãos do primeiro século e do segundo, a regra de medir e como fazer comunidade, como fazer vida comum cristã estava profundamente ligada com os ensinos que estavam sendo passados para eles através das cartas traduzidas e repetidas e reescritas e espalhadas pelos líderes da igreja a cada uma das comunidades cristãs. Então era necessário que eles soubessem, quando essa carta chegar aqui, devemos dar atenção a ela, como as cartas de Paulo, por exemplo, ou como Malaquias, Isaías, ou não. Então consegue ver aí um pouco da necessidade de ou oficializar ou reconhecer quais livros realmente carregam autoridade divina ou não? Pense para nós hoje como cristãos, se no nosso tempo hoje, no século 21, nós não tivéssemos uma lista de livros autorizados, como é que nós carregaríamos a nossa fé? Quem é que teria razão quando uma nova heresia se levantasse no nosso meio? Já que o cânon é aberto, já que não existe regra para medir. Como cristãos, nós devemos dar toda a atenção para o cânon bíblico, para os livros que estão dentro dessas capas, porque são eles a regra de medir para todas as nossas doutrinas e nossas ações. Qualquer confusão, qualquer discussão, qualquer nova revelação ou nova doutrina que surge, ela precisa ser adequada ou passar pelo crivo das escrituras, porque se elas contradizerem ou se opuserem às escrituras, à regra canônica, elas precisam e devem ser rejeitadas por nós, porque nós não estamos abandonados pelos apóstolos, nós fomos cuidados por eles e pelos pais da igreja que vieram após eles, com o cuidado de sabermos quais os livros, quais as doutrinas dos apóstolos e qual é a fé carregada desde eles, seja em escrita, seja no querigma, na pronúncia do evangelho, o que eles criam com seu coração
e o que eles confessavam diante dos homens. E nós sabemos isso porque estes livros estão agrupados agora em um formato único, em 66 livros, 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo. E somente esses livros foram reconhecidos como contendo a autoridade divina, como tendo sido inspirados. Para você, qual é o seu cânon? Será que você olha para a Bíblia também como sendo o seu cânon? Ou você olha, por exemplo, para os ensinos e escritos de autores famosos ou teólogos famosos como N.T. Wright, Tim Keller, John Piper, John MacArthur, John Stott, sei lá quem é que você ouve ou quem é que você assiste, mas você prega e ensina e fala mais sobre estes livros do que aqueles livros que aqui estão contidos? Será que a sua regra de medir são as autoridades extra-bíblicas? Ou quando você ensina, você inclui regularmente os livros de Atos, assim como você inclui Esther, ou Jonas, ou Cantares, ou Lamentações de Jeremias? Porque se todos estes compõem a regra de medir, todos estes devem fazer parte da nossa vida comum cristã. Não somente aqueles que nós gostamos, mas todos eles, já que todos eles carregam o mesmo peso e autoridade divina, como tendo sido inspirados. Como eu já disse, a ideia de ter um conjunto de livros autorizados ou especiais já antecedia o uso de Atanásio no quarto século. Os próprios judeus do Antigo Testamento já falavam a respeito de um grupo de livros que teria sido inscrito ou dado a eles da parte de Deus. Em Deuteronômio 31 ou Deuteronômio 17, nós vemos que os judeus deveriam guardar, o rei deveria escrever, Moisés, quando terminou de escrever o livro da lei, e Josué, depois de haver completado o livro histórico de Israel, guardaram esses livros juntamente com os outros escritos. Estes livros eram chamados naquela época de escrituras sagradas. E o fato deles terem cuidado tão bem desses livros mostra que eles eram usados como regra. E qualquer outro escrito precisava ser comparado a estes. Outra maneira de se olhar para esses cânons é como livros autorizados. Entender estes livros sagrados como livros que carregam a autoridade, ou livros que foram dados da parte de Deus, mensagens de Deus para nós. Outra expressão que nós vemos no meio da tradição judaica a respeito desses livros do Antigo Testamento em hebraico era a expressão de livros que conspurcam as mãos. Livros que tornam as mãos impuras. De tão santo que esses livros eram considerados pelos judeus, era necessário que eles passassem por um processo ou por um ritual de purificação por ter lidado com estes livros, por ter manuseado estes livros. O livro não era simplesmente lidado ou lido e vou viver minha vida normalmente. Não, este livro é santo. As suas mãos tocaram em escritos sagrados. Outra maneira que poderia se ver também é como livros proféticos, tendo vindo da parte de Deus. Cada uma dessas expressões, mesmo que carregando um pouco de diferença em seus sentidos, todas elas falam a respeito de um grupo especial de livros. Livros que não eram como os outros livros. Estes livros eram canônicos, eram livros que passaram e se tornaram regras. O próprio historiador Flávio Joséfos, do primeiro século, que escreveu a respeito da história dos judeus, quando ele falou a respeito desse grupo de livros que eram considerados especiais ou providenciais para os judeus, ele citou que Deus havia se revelado apenas de Moisés até Malaquias, o último dos profetas. Depois disso era como se Deus houvesse se calado e não mais falado através de profetas a Israel. O próximo profeta depois de Malaquias a ser considerado em Israel foi João Batista. E por isso que nós chamamos de 400 anos de silêncio. Este período interbíblico, desde Malaquias até João Batista, quando Deus voltou a falar a Israel por meio de voz profética. Mas para Flávio Joséfos, somente aqueles livros até Malaquias haviam sido considerados como livros de autoridade divina, porque depois disso não houve mais sucessão profética. Todos aqueles livros, aquelas literaturas que haviam sido escritas durante esse período, e foram muitos, eles não carregavam qualquer qualidade profética ou qualidade sagrada
sagrada, apenas histórica. Então hoje, quando nós falamos a respeito do processo canônico ou a canonicidade, a maneira de se medir quais livros carregam a autoridade divina, nós vamos ter duas visões a respeito disso. A primeira visão são aqueles que acreditam que o processo canônico foi puramente humano, significando que quando os autores bíblicos escreveram seus livros, eles não eram canônicos, eles não haviam sido inspirados, mas foi posteriormente que a comunidade judaica e a comunidade cristã olhou para esses livros e declarou que eles eram inspirados. Então, no caso do cânon cristão, quem atribuiu a autoridade a estes livros foi a comunidade cristã. Não foi Deus, não foi o livro, mas foi simplesmente a igreja tentando lutar contra as heresias e se manter unida em uma regra de fé, que olharam para esses livros e firmaram um grupo de livros oficiais. Deus não teria parte nisso, no sentido de inspiração ou de afirmação de qualquer um desses livros. O outro grupo vai afirmar que, claro que não. É óbvio que o processo de canonicidade iniciou da parte de Deus, e é Deus quem define quais livros são ou não oficiais, não a comunidade de fé. Os livros, então, desde sua escrita, já eram inspirados, já carregavam autoridade. O processo canônico foi apenas para reconhecer e declarar que eles eram inspirados. Então, por fim, não é a igreja que define o cânon, e sim um cânon que define a igreja, porque a autoridade vem por meio da inspiração desses livros aos homens, e os homens, recebendo a autoridade desses livros, são levados a viver segundo a regra de medir desses livros. Estão acompanhando? Tá tranquilo? Vamos dar uma olhadinha agora então em alguns conceitos errados a respeito da canonicidade. Porque talvez você pode olhar para certos escritos ou literatura, como eu sei que alguns conhecem, por exemplo, o livro de Enoque, ou talvez você tenha assistido aquele filme com Tom Hanks, O Código da Vinci, e você ficou todo doido achando por que esse livro não é canônico, por que esse livro não está na minha Bíblia, ou por que existe diferença entre a aceitação de um grupo cristão versus a aceitação dos católicos. E essas dúvidas são boas e elas precisam ser respondidas, mas muitas vezes são respondidas com noção errada a respeito de qual é o padrão de medir. Vamos dar uma olhadinha então. Alguns conceitos errados. O primeiro conceito é aquele que declara que a idade do livro é que determina sua canonicidade. Então, quando nós olhamos para o livro de Josué, ou quando nós olhamos para Deuteronômio, ou os livros de Reis, estes livros são muito antigos. E por isso eles precisam ser aceitos como canônicos. Precisam ser aceitos como livros autorizados. Mas isso é falso, porque tanto em Josué 10 quanto em Números 21 falam a respeito de outros livros, como por exemplo o livro dos justos e o livro das guerras do Senhor. Mas esses livros não são canônicos. E eles não foram inspirados. E por isso eles não foram aceitos no cânon bíblico. E o segundo ponto, como eu já afirmei, os livros inspirados eram aceitos imediatamente depois de terem sido escritos, não vários anos depois. Quando Moisés finalizou seu livro, ele não esperou que o livro envelhecesse. Quando o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Daniel escreveram seus livros, eles não guardaram esses livros para que 10, 30, 100 anos depois alguém olhasse para eles e falasse: olha, já passou o tempo suficiente. Não, eles eram proféticos. A palavra do Senhor havia vindo a eles. Imediatamente eles eram aceitos. O segundo conceito errado é de que a língua hebraica é que define a canonicidade de um livro. Isso é falso, já que nós sabemos que outros livros foram escritos em hebraicos e eles não foram aceitos como normativos. Um exemplo disso são alguns dos apócrifos, como por exemplo Eclesiástico, que foi escrito em hebraico, mas não foi aceito como livro inspirado. Sem contar que alguns dos livros canônicos inspirados por Deus carregavam algumas porções em aramaico. O terceiro conceito errado a respeito da canonicidade dos livros, o porquê que eles estavam sendo aceitos, é o pensamento de que para o livro ser aceito como inspirado, carregando autoridade, ele precisava ter concordância com a Torá. A concordância com a Torá, então, é o que determinava a canonicidade. Isso é meio lógico, já que nós
nós sabemos que qualquer livro que fosse escrito e estivesse contrário à Torá, automaticamente ele seria rejeitado. Por que é que Deus daria a Torá e depois daria outro livro que contradizesse o que a Torá havia dito antes? Não faz sentido algum. Mas também, se essa afirmação fosse totalmente correta, qual seria a regra que a própria Torá passou para ter sido aceita? Então, se a Torá é a medida que determina a canonicidade, qual é a medida que determina a canonicidade da Torá? Obviamente, ela não pode determinar a si mesma. Então, a própria Torá passou pelo processo de canonicidade para se averiguar e se declarar e se afirmar que aquelas palavras realmente vinham da parte de Deus. Um outro ponto dentro dessa ideia errada é de que outros livros, assim como a Talmud e a Midrash, elas concordavam com a Torá, mas mesmo assim elas não eram vistas como tendo sido inspiradas da parte de Deus para o povo de Deus. E por isso elas não eram canônicas. O quarto conceito errado a respeito da canonicidade declara que o valor religioso é que determina a canonicidade. Mas também é meio óbvio de que se não carrega nenhum valor religioso, esse livro também não deveria ter sido aceito. Ele era rejeitado e eliminado, porque qualquer livro ou produto inspirado da parte de Deus carregava grande valor religioso. Mas também nem todo livro que carregava valor religioso era sinônimo de ter sido inspirado. E se ele não tinha valor religioso, ele era invalidado. Mas se ele continha valor religioso, não automaticamente significava ser inspirado. Os livros da Bíblia, então, não são considerados como oriundos de Deus porque se achou neles valor, mas achou-se neles valor porque eles são oriundos de Deus. Eles foram dados por Deus e por isso se tem valor, não o contrário. Então você poderia olhar e dizer: Deus dá o livro e o homem reconhece que o livro foi dado por Deus. Isso é o processo de canonicidade. Deus deu, o homem reconheceu que Deus deu. Essa canonicidade, então, tem início em Deus, assim como a inspiração. Deus é a causalidade divina, Ele é a causalidade primária. E para que a canonicidade funcione, primeiro é necessário que Deus tenha causado a inspiração para que o homem venha reconhecê-la. Mas como reconhecer que um livro foi inspirado e é canônico? Como reconhecer que Deus deu este livro ao seu povo? Para reconhecer esses livros, então, nós vamos fazer 5 perguntas para sabermos se os livros eram ou não inspirados, carregavam ou não autoridade. Nós precisamos descobrir se esse livro foi autorizado. Então nós vamos fazer a seguinte pergunta: esse livro afirma ter vindo da parte de Deus? Nós precisamos também saber se esse livro é profético. Por isso nós vamos perguntar: esse livro foi escrito por um servo de Deus? Também temos que saber se ele é confiável. Por isso nós vamos perguntar: ele fala a verdade a respeito de Deus? Ele fala a verdade a respeito dos fatos históricos? Ele fala a verdade a respeito do homem e assim por diante? Precisamos saber se esse livro é dinâmico, se ele carrega autoridade e poder para transformar as vidas. E por último, nós queremos saber se ele foi aceito. E por isso nós vamos perguntar: este livro foi reconhecido pelo povo de Deus? Ele foi guardado? Foi colecionado? Foi citado? Foi ensinado à próxima geração? Então essas 5 perguntas, elas são essenciais para nós. Vamos dar uma olhada mais a fundo em cada uma delas. Para que um livro então fosse aceito como canônico, era necessário que ele respondesse a essas 5 perguntas. Se ele é autorizado, é necessário ouvir a respeito do livro se ele afirma isso ou não. Se em algum momento nós vamos ver a participação de Deus nessa história, Deus nas afirmações, Deus nas narrativas, ou se ele simplesmente fala a respeito de outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Alguns dos livros canônicos receberam grandes críticas antes de terem sido aceitos, justamente por não carregar essa afirmação de maneira óbvia dentro deles. Como, por exemplo, o livro de Esther. Mas foram as outras perguntas respondidas que acabaram oficializando certos livros. Dentro do Pentateuco, ou até mesmo dentro dos livros proféticos, fica muito mais óbvio essa afirmação, porque muitas vezes nós ouvimos a própria expressão "assim diz o Senhor", ou "o Senhor me disse", ou "a palavra do Senhor veio a mim". E o que vem após essas afirmações nos dá segurança de que esses livros vieram da parte do Senhor. Mas os livros que não carregavam esse tipo de expressão ou eram questionados ou simplesmente rejeitados por aqueles que estavam reivindicando a autoridade e a inspiração nesses livros. E esses livros foram escritos por servos de Deus?
ou foram escritos por qualquer um? Como nós já vimos, todos os autores bíblicos eram profetas, ou porque receberam um dom profético, ou porque tinham um ofício profético, ou função profética. Então, tanto os autores dos 39 livros do Antigo Testamento, quanto os 27 do Novo Testamento foram escritos por autoridades no meio do povo de Deus. No caso do Novo Testamento, era a autoridade apostólica ou círculo apostólico que garantia que a instrução e a doutrina e o ensino passado por meio das cartas vinha da parte de Deus ou não. Porque, como nós já vimos, os apóstolos reivindicaram a autoridade da palavra e do ensino por meio da promessa de Cristo. Então, no final do século I, no século II, III, os pais da igreja não ficaram convencidos até que eles provassem e tivessem a plena certeza de que as cartas que eles estavam recebendo e passando adiante vinham certamente dos apóstolos que afirmavam ser por meio dessas cartas. Não bastava carregar o nome do apóstolo Paulo, por exemplo, em uma carta. Era necessário provar-se que aquela carta realmente tinha vindo da parte de Paulo. Então, alguns dos escritos, alguns dos livros que não entraram no cânon, foram lidos e foram discutidos e foram carregados pelos pais da igreja por um certo tempo, mas depois rejeitados quando se descobriu ou se provou que a sua autoria não era oficial. E se o livro não fosse confiável? E se ele não falasse a verdade a respeito de Deus, a respeito do homem, etc? Então qualquer livro que continha erros factuais ou doutrinários, que continham informações que se contradiziam, eram rejeitados pela comunidade de fé. Porque nós sabemos que Deus não mente e Deus não se contradiz. Então ele não diria algo por meio de um apóstolo e diria outro por meio de outro. Na verdade, nós vamos ver na próxima aula que este assunto de contradição foi justamente um dos motivos que houve discussão a respeito de um dos livros do Novo Testamento, como se este livro estivesse argumentando de maneira contrária a que outro apóstolo ensinou. Mas, ao mesmo tempo, conter verdades ou contar a história verdadeira não atribuía a um livro ou a um autor a autoridade. Muitos livros foram escritos contando histórias verdadeiras, mas mesmo assim eles não tinham sido inspirados. Um exemplo disso é 1 Macabeus, entre outros, que são livros históricos, mas não foram inspirados e não são canônicos. Claro que entre os apócrifos e outros falsos escritos nós vamos ver também muitos erros, muitas anomalias históricas e muitas heresias teológicas que fizeram deles rejeitados, não canônicos, não inspirados. Então, conter informações confiáveis somente não é o suficiente para afirmar a canonicidade de um livro. Alguns escreviam e citavam Paulo ou citavam um dos apóstolos, mas isso não completava a lista canônica que reconhecia a inspiração. O quarto teste da canonicidade, às vezes menos explícito que os outros, é descobrir a natureza dinâmica desses livros. É saber se esses livros têm o poder ou não de transformar vidas. Assim como Hebreus 4:12, que afirma que a palavra é viva e eficaz. Ou como 2 Timóteo 3:16 de novo, que afirma que toda escritura é inspirada e ela é boa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. E é por meio desse teste que muitos escritos acabaram sendo rejeitados, porque carregavam uma falsa esperança ou contavam uma história apocalíptica que fazia rugir falsos alarmes e que foram considerados falsos por aqueles que reconheciam a inspiração nos livros. Porque esses livros não faziam crescer a esperança em Jesus Cristo, nem traziam a verdade a respeito das palavras proféticas ou iam de encontro em contradição com outras profecias. O próprio livro de Cântico dos Cânticos ou o livro de Eclesiastes, eles também foram questionados a respeito deste ponto, deste teste. Será que esse livro carrega o poder de transformação? Será que alguém lendo o livro de Eclesiastes pode crescer em esperança? Porque afinal ele é um livro cético, pessimista, mas quando se descobriu que na verdade ele era um livro positivo e edificante para aquele que tinha sua fé em Cristo, não sobrou dúvida alguma em relação à sua canonicidade e ele facilmente adentrou ao cânon bíblico. O último teste, que é a aceitação desses livros, saber ou não se o povo a quem esses livros havia sido escrito receberam e aceitaram esses livros como tal, é fundamental para o processo de canonicidade. Se esse livro foi dado da parte de Deus por meio de um profeta, o povo ouviu essa palavra e aceitou este livro como tal? Caso algum livro fosse recebido, colecionado
e até usado como obra de Deus, ficava-se então comprovada sua canonicidade, porque o povo a quem ele havia sido dado já havia testado a sua dinâmica, já havia testado a sua confiabilidade, já havia reconhecido seus profetas, e por isso eles lidavam com esses livros de maneira diferente. Então, quando se olha para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, estes livros foram colecionados e passados adiante como carregando autoridade neles. Então, seus receptores recebiam esses escritos com confiança de que aquele grupo que recebeu essa palavra já havia entendido esses livros como inspirados. Por esse motivo, nós vamos ver que 2º e 3º João foram livros questionados por muitos, porque justamente porque eles tinham uma natureza muito particular e a sua circulação era restrita. E como eu já disse, como poderia a igreja lá do Oriente saber o que estava se passando no Ocidente e quais livros estavam sendo escritos para a igreja do Oriente, enquanto a igreja do Ocidente não havia recebido as mesmas cartas? Este, na verdade, foi um dos motivos para a demora do fechamento do cânon bíblico. Até que se houvesse passado por todos esses testes, todos os escritos que estavam em circulação nas igrejas daquela época, muitos ensinos errados estavam em circulação, muitas heresias estavam sendo ditas, havia-se a necessidade, mas havia-se o problema e solução de passar livro por livro pelo mesmo processo, até chegar à conclusão de que 2º ou 3º João tem a mesma autoridade, a mesma dinâmica de Gênesis ou Êxodo, porque se esse processo tivesse sido feito de maneira aleatória ou desconsiderando essas regras, nós teríamos hoje uma Bíblia que talvez não carregasse a confiança que ela carrega, com livros que se contradizessem e autores não tão proféticos e quem sabe até de autoria duvidosa. No meio disso tudo, fica óbvio que alguns dos princípios eram implícitos em alguns livros, como por exemplo o livro de Hebreus, que fica óbvio o seu poder, a sua autoridade, mas sua autoria não é tão visível. Então todos os livros passaram por todos esses 5 testes, mesmo que alguns dos testes ficavam implícitos dentro do livro e não explícitos, como no caso de algumas cartas de Paulo, onde havia-se essa autoria definida e declarada. Alguns desses testes atuavam de maneira positiva e às vezes de maneira negativa, como o princípio da confiabilidade, que eliminava rapidamente qualquer livro, como o princípio da confiabilidade, que acabava eliminando os livros, declarando que eles não eram canônicos, mais rapidamente do que aceitava os livros como sendo canônicos. Porque qualquer livro que contém mentiras ou falsas informações dentro deles são eliminados mais rápido que aqueles livros que contêm informações corretas dentro deles e que demoraram muito mais para serem oficializados como apócrifos ou escritos falsos ou ocultos. De modo semelhante à comparação, existem muitos livros que edificam, mas que não são canônicos. Mas não existe nenhum livro canônico que não seja dinâmico. Todos os livros canônicos carregam a autoridade e a capacidade de transformar vidas, e de edificação, e de exortação, e de ensino. No meio desses testes, um deles se destaca como sendo aquele que facilita no processo da canonicidade, é a autenticidade da autoria profética. Caso o escritor desse livro fosse um profeta ou uma autoridade reconhecida entre o povo de Deus, não havia necessidade de descobrir se o livro era ou não dinâmico, ou se ele carregava ou não as informações corretas, porque se confiava na palavra de Deus mediada por meio desses profetas. Então a confiança estava no histórico deste profeta e sua patente no meio do povo de Deus. E quando isso ocorria, obviamente as outras perguntas eram respondidas também. Não eram ignoradas, mas elas se encaixavam facilmente. Então, tendo entendido melhor a respeito desse processo de canonicidade, você consegue já ter uma ideia de que a Bíblia não formou a si mesmo. E da mesma forma, o cânon bíblico não foi simplesmente uma jogada política, ou um erro, ou uma agenda religiosa. Haviam-se necessidades de reconhecimento dos livros inspirados, daqueles que iriam se tornar regra de fé e de edificação da igreja. Na próxima aula nós vamos ver tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento
Quais eram essas forças que estavam pressionando o fechamento do cânon bíblico, a oficialização dos livros? Nós veremos também todos os livros que entraram no cânon bíblico, mas foram questionados antes de entrar. E aqueles que a Igreja Católica aceitou, mas a nossa Bíblia protestante não carrega. Nós vamos entender o que é um pseudepígrafo, o que é um apócrifo, o que é um antilegômeno, mas por hoje nós vamos ficar com o entendimento de que a Bíblia é formada por livros inspirados por Deus e reconhecidos pelo povo de Deus como sendo tal. A gente se vê na próxima aula, então. Vai pegar sua Bíblia e dar uma lida nela, vai ter um tempo com Deus e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.